direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem passado aí nas discussões das reportagens, e ainda é uma dúvida exatamente como que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro vai operar, se existe realmente uma competição e se existe, como ela deve acontecer. Então fica com a gente, que tem uma turma bacana aqui para conversar. Então, me conta, você está na vice-presidência do mercado de capitais aqui da Associação Comercial. Fala um pouquinho sobre você. Bem, eu sou Luiz Guilherme Dias. Como você já disse, eu estou na vice-presidência do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais. Eu reforço essa questão para o desenvolvimento porque isso aí dá o propósito, isso aí dá a direção, ok? Bem, é um conselho que foi criado recentemente, né? Para você ter uma ideia, na próxima semana, 16 de outubro, nós vamos fazer a 4ª reunião. Então, ainda estamos no início de um processo. E nós estamos muito animados, né? Eu quero fazer aqui uma referência ao presidente, Tomás Tosta de Sá, que foi presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e ele está conosco, né? Tem estado muito atuante, né? Eu espero trazê-lo um dia aqui para fazer um outro podcast. Eu né? também, amigo querido. Amigo querido da associação, e ele é uma enciclopédia viva, vamos dizer assim, sobre a história do mercado de capitais brasileiro. A nossa preocupação tem sido... Bom, antes de mais nada eu quero me apresentar, não é? Eu sou carioca, de coração, carioca da gema, tricolor, não é? Não muito fanático, não é? Porque o futebol é uma brincadeira, né? Vamos combinar. E eu sou engenheiro de formação, eu estudei finanças, né? Fiz uma pós em finanças e fiz um mestrado em economia empresarial. E eu dirijo uma companhia de consultoria que vai completar 30 anos agora em janeiro do ano que vem. Isso me orgulha muito, que eu tenho um filho comigo, né? Isso é uma responsabilidade enorme, na área de informações sobre as companhias listadas em bolsa. Não é? Nós operamos um banco de dados com uma série histórica que começa em 1994, portanto é uma série histórica de 30 anos. Se você considerar que cada ano tem 4 trimestres, né, é uma série histórica de 120 trimestres. Não é? É um trabalho que a gente faz com muita alegria, com muito entusiasmo. É um trabalho muito difícil, porque a gente concorre com grandes players, não é? Mas a gente está ali, a gente não desiste. Não é? Esse é o espírito empreendedor. Aqui na associação, nós estamos desenvolvendo um plano de ação que eu gostaria muito de discutir em detalhes com você, um momento desses, onde nós elencamos 7 projetos. Né? O primeiro deles chama-se Apoio à Nova Bolsa do Rio. A Nova Bolsa no Rio, que é uma questão de localização, não de pertencimento. A Nova Bolsa no Rio. Não é? E temos outros projetos também interessantes, né? Mas eu gostaria de destacar um deles que eu considero talvez o que tenha maior, não diria prioridade, né? A prioridade está com a Nova Bolsa, mas eu diria que tem talvez a maior profundidade ou alcance ou escala, vamos dizer assim, né? Que seria a criação, em conjunto com uma universidade, não é? Pode ser a PUC-Rio, pode ser a Fundação Getúlio Vargas, de um programa de capacitação para pequenos empresários de pequenos negócios. Isso é excelente. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Porque a carência é imensa. Porque a carência é imensa, não é? Eu acho que a ideia da Nova Bolsa é uma ideia fantástica, está nos trazendo muito ânimo, muito entusiasmo, muita motivação, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma separação. Não é? A Bolsa ela é um componente importante do mercado de capitais. Entretanto, ela talvez não seja o mais importante,
não é? Sem uma bolsa, ou sem uma corretora, ou sem uma distribuidora, não faça sentido o mercado de capitais. Mas antes disso, a gente tem que ter o emissor e o investidor. Né? Tem que ter a empresa que precisa de capital e tem que ter o investidor que quer aportar capital para essa empresa para que ela se desenvolva. Não é? Então, eu diria que esses são talvez os dois principais, além do regulador, obviamente, dos intermediários, dos analistas, mas eu diria que esse talvez seja o principal pilar de um mercado de capitais. Não é? A questão da Bolsa ser no Rio de Janeiro é fantástico, a gente está vibrando com isso. O que não ainda está muito claro, e nós estamos buscando uma reunião com o Cláudio Prakovnik para tentar, primeiro, apoiá-lo naquilo que ele sentir que seja necessário para o seu projeto. Ele tem um projeto, não é? Mas identificar o caminho que ele está vislumbrando. Né? Nós temos algumas ideias, o próprio Rui Schneider, que vai falar já, tem um desenho muito interessante que poderia ser... ele poderia, vamos dizer assim, adotar. Não é? O que mais eu poderia dizer nessa introdução? Dizer que nós estamos animados, nós estamos entusiasmados com participar desse conselho, né? Ajudar realmente o mercado de capitais do Rio a se desenvolver. Nós temos várias razões para isso, além do fato de ser carioca, né? Que é uma coisa mais romântica, mas o Rio tem uma história de mercado que é inapagável. Inapagável, você falou muito bem. Eu acho que qualquer forma que a gente consiga organizar uma melhor estruturação para desenvolvimento do mercado do Rio de Janeiro, do desenvolvimento do Rio de Janeiro, é fundamental, né? O Rui estava me dizendo aqui, ele esteve na presença do conselho da Eletrobras, no conselho da Petrobras. Então, isso para a gente, às vezes, é um pouco distante, né? Quem está por trás dessas organizações traçando a linha de atuação. E o presidente, ele executa muito do que é ali direcionado. Você vai andar para lá, com essa intensidade. Como ele vai fazer, é o presidente até que determina como que ele vai fazer aquilo. Mas a direção... Conta pra gente como é que você chegou lá, Rui. Ok. Bom, Ricardo, antes de mais nada, meus agradecimentos por estar aqui e agradecimentos ao meu amigo dileto, companheiro de lutas, Luiz Guilherme Dias. Mas, Ricardo, só para cumprir o ritual de apresentação, eu sou carioca. Nasci no Rio de Janeiro, nasci no Jardim Botânico, aliás, e moro hoje no Jardim Botânico. Morei praticamente a vida toda no Rio de Janeiro, com exceção do tempo que, seja estudo, seja trabalho, morei fora do Brasil. Mas realmente sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, sempre me identifiquei muito com a potencialidade e as características únicas do Rio de Janeiro, e não posso deixar, claro, de lamentar que em períodos recentes isso tenha se ofuscado, isso tenha, de certa forma, apagado. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um artigo, participei de uma matéria ampla em que eu sinalizava que o Rio era, por excelência, o mercado influenciador. Em todos os aspectos ligados a consumo, o consumo que se almejava sucesso inicial era o consumo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Brasil todo mirava. E isso mudou. Infelizmente, deixamos escapar isso, o que é uma pena, porque essa capacidade de influenciador, ela embute um valor extremamente significativo, né? Mas, enfim, dizendo um pouco mais, eu sou botafoguense. Meu pai era botafoguense e eu tenho, embora, assim como o Luiz, eu não seja um grande apaixonado, não seja um torcedor fanático, mas eu não
abandono as minhas origens e sou botafoguense de coração e tenho grandes recordações de períodos áureos do nosso clube. E do Garrincha. Estrela Solidária, exatamente. Newton Santos. Exatamente. E Carlito Rocha, né? Carlito Vamos lembrar. Enfim. Mas, dizendo, eu sou engenheiro, formado pela PUC do Rio, sou engenheiro industrial mecânico de produção, depois eu fiz o mestrado em Engineering Economy, Economia da Engenharia, na Universidade de Stanford, voltei para o Brasil e montei na PUC o Departamento de Engenharia Industrial e criamos o primeiro curso de mestrado em Engenharia Industrial, que, diga-se passagem, hoje é o curso que tem a maior frequência de alunos no Brasil todo. Isso foi um trabalho da PUC do Rio de Janeiro e que se iniciou com o nosso Departamento de Engenharia Industrial. Então, é extremamente importante reconhecer isso como mais um dos atributos, o Rio como um irradiador de educação, de conhecimento, o que não é apenas carnaval, música, samba, praia. O Rio foi sempre um laboratório de inovações, de ideias importantes, e eu diria que as duas grandes universidades, a PUC e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, têm uma contribuição extremamente significativa. Mas eu depois fui, durante muito tempo, do mercado de capitais, e no mercado de capitais eu tive a satisfação de ser um dos iniciadores do Institutional Portfolio Manager, da gestão de carteiras institucionais. Então isso era coerente com a realidade da Bolsa do Rio daquela época, que era a Bolsa do Brasil. Era a Bolsa que também irradiava conhecimentos e criava novas posturas, novos hábitos e novas peças de legislação. Tá vendo? Agora, é uma pena, isso se alterou, mas não há porquê não se busque algum retorno. Nunca da mesma forma. O passado não se deve imaginar que dá para reconstruir, restaurar o passado. O passado é fonte de conhecimentos, é fonte de exemplos, é fonte de experiência para que tenhamos a atitude do futuro, a atitude que enfrentará a nova situação, o novo desafio e as novas oportunidades, né? Mas, enfim, eu tive essa satisfação e, ao falar do mercado de capitais e fazendo sempre essa ponte com histórias de sucesso, eu sempre faço a pergunta: vamos perguntar à sociedade brasileira, do governo, das autoridades, a todos os agentes econômicos e sociais, a sociedade como um todo. Mercado de capitais é importante? Nós precisamos de um mercado de capitais? Nós reconhecemos a importância de um mercado de capitais? Veja bem, nos mais diversos países, inclusive com situações de estrutura política distintas, nós temos mercado de capitais com características distintas. Mercado de capitais da China, República Popular da China, ela tem o seu mercado de capitais. E nós estamos vendo como as autoridades chinesas conferem importância ao seu mercado de capitais. Isso é uma das características atuais da ação do Xi Jinping, que é fortalecer o mercado doméstico. Como? Através de incentivos, através de educação, através de orientação para o mercado de capitais chinês. Houve, de ontem para hoje, uma nova peça de legislação dando às corretoras e outros agentes intermediários do mercado uma série de vantagens, uma série de características para que façam determinadas conversões de ativos. Eu confesso que não sei os detalhes, apenas tomei conhecimento porque foi na madrugada, né?
Mas isso é muito importante, porque mostra, seja o bastião do capitalismo, que é os Estados Unidos, seja a República Popular da China, não prescindem de um mercado de capitais. E o que acontece conosco? Eu acho que passa muito, Schneider, pela educação, pelo que o Luiz estava dizendo. A partir do momento que as pessoas não têm o conhecimento mínimo de como funciona, fica difícil. Como é que o empresário pequeno, o médio, se ajustam para serem listados e conseguirem se alavancar a um custo muito mais baixo, quer dizer, pegar dinheiro a um custo muito mais baixo do que ir a um banco, se ele não sabe exatamente como é que funciona esse bicho mercado de capitais? Eu acho que é muito da missão que o Luiz tem nesse conselho de começar a desmistificar isso para o maior número de pessoas. Sem dúvida. Agora, como seguindo esse caminho, essa trilha que você está citando, é muito importante, e eu retorno sempre às lições do passado como fonte de experiência e de aprendizado, eu sempre cito um exemplo que foram os fundos de investimento Decreto-Lei 157, que hoje a sociedade brasileira, com poucas exceções, não tem mais conhecimento do que era. Os fundos 157, e vou dizer um pequeno parênteses, houveram distorções, houveram abusos, mas nada tira a importância, a contribuição para a economia do Brasil dos fundos 157. Grandes empresas, eu não vou citar nomes, depois falo com você, Ricardo, mas não acho que seja o caso, para não suscitar qualquer tipo de celeuma, de polêmica, mas nós temos, e meu amigo Luiz Guilherme foi também um participante desta fase e sabe reconhecer isso. Os fundos Decreto-Lei 157 foram a porta de entrada no mercado de empresas que hoje são referência mundial. E é preciso reconhecer, bom, mas era incentivo, não há mais espaço. Mas nós estamos vendo isso de outra forma. Não existe uma política pública que não considera onde é necessário o estímulo. Eu evito falar em subsídio, obviamente, em incentivo, mas estímulo. O estímulo parte, como você tem falado e repetido, pela educação. A educação é um grande agente estimulador, mas não é suficiente. É preciso que as autoridades, os reguladores, a imprensa, os formadores de opinião tenham conhecimento disso. E, realmente, nós já tivemos um mercado de capitais, leia-se, o mercado de ações, bem mais pujante, e, nessa ocasião, os fundos 157 foram de imensa contribuição. Foram responsáveis e cabe estudar. Não vou dizer repetir, não vou dizer fazer o que foi feito, mas estudar. Puxa vida, por que foi tão bem sucedido? Por que gerou tantos resultados significativos? Então, acho que isso também é parte desse nosso conselho, debater, porque não é só dizer o que vamos fazer daqui para diante, ou o que fizemos de errado. Não. O que nós fizemos de certo, por que sumiu? Por que foi extinto? Tudo bem, talvez havia conveniência, havia necessidade, então vamos ver de que forma pode ser restaurado. Qual a modelagem para a realidade atual? Exatamente. Né? Essa é uma pergunta de muitos milhões de dólares. Qual a modelagem ideal para a nossa realidade? Ou seja, para quebrar um paradigma de que por que o pequeno precisa ser pequeno ad eterno? Né? Por que nós só valorizamos o grande? Por que quando a gente fala em mercado de capitais, a gente associa imediatamente Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Santander, e fica por aí. A gente não consegue nem chegar numa small cap. A gente não consegue chegar numa small cap. Que é a base da nossa economia.
que é a base. Eu diria que as small caps que estão listadas na Bolsa são grandes empresas. Sim. Entendeu? Elas estão talvez Not so small. Not so small. Ela talvez esteja num patamar intermediário, porque a base mesmo, aquilo que chega a 90% dos empregos, uma coisa astronômica, não é? E, se eu não me engano, é um percentual do PIB que é bastante representativo, não é? Eu agora não tenho de cabeça, mas é massa crítica. Por que a gente é que nem o programa de Fome Zero? Ninguém é contra. Ninguém é contra a educar o pequeno empresário. Só que é uma história recorrente. A gente não consegue quebrar esse paradigma e dizer, vamos fazer assim, 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 e vamos ter esses resultados. Não é? Como se trata de um trabalho bastante complexo, na minha opinião, não é? Até para elaborar o conteúdo, né? A gente está imaginando ter uma parceria intensa com uma universidade para ter o lado acadêmico apoiando isso e também até com o próprio Sebrae, porque o Sebrae tem já uma lista de vários cursos, né? Vários programas de educação, mas o que falta é o foco, é o farol no mercado de capitais. O mercado de capitais não é bicho-papão, ao contrário. Você já colocou, não é? É um custo muito mais baixo. Não é? Não basta, vamos dizer assim, ficar no discurso. Né? Talvez, nessas minhas elucubrações, né, já surgiu a hipótese da gente esquece a B3 como bolsa de valores. Né? Vamos imaginar uma outra bolsa, não necessariamente a nova bolsa. Não é? Eu não estou propondo nenhum desenho para a nova bolsa. Depois eu gostaria de ouvir o Rui sobre isso, que ele tem uma proposta interessante. Mas uma bolsa para os pequenos. De fato, a gente já tem hoje uma B4, mas oscila entre receitas entre 10 e 300 milhões. Repara o domínio disso. Não é? Uma padaria não fatura 300 milhões. Talvez fature 10 milhões, que é o ponto de entrada. Não é? Ou 20 talvez milhões. Fature. Talvez fature. Não é? Então, ela jamais vai adentrar a esse mercado via B4, não é? Que é uma bolsa que ainda está incipiente, né? Mas já está autorizada pela CVM, está em fase de sandbox, em regime regulatório, né? Experimental. Mas já tem lá uma dúzia de empresas listadas e está um processo inicial. Não é? Bem, voltando à questão do programa de capacitação dos pequenos empresários, né? A gente está vendo isso com muito entusiasmo, né? E tem que tirar o lado apaixonante, o lado romântico disso, para ver como é que isso pode se tornar uma realidade. E a ideia é seguir uma linha de pensamento assim bem cuidadosa. Vamos começar pelo Rio. Outro dia, ouvindo um amigo do mercado, um veterano de mercado, que todos nós conhecemos, Álvaro Bandeira, ele falou assim, pois é, porque tem muitos influencers aí dizendo, não, porque eu estou há 3 anos aqui no mercado, e o Álvaro falou, eu estou há 54, ainda não aprendi. Pô, 3 anos! Você sabe que isso, Luiz e Schneider, é um problema muito sério. A gente vem falando aqui, para você ter sucesso, você precisa, em primeiro lugar, de transpiração. E as pessoas têm vendido uma facilidade que eu não sei onde que ela existe. Eu não sei, eu desconheço. Eu acho que sim, tem o cara que ganha na loto, eu acho que ele existe, eu nunca vi, para mim é meio como Saci Pererê, a gente sabe que ele existe, nunca viu alguém. Nas apostas, a gente sabe que tem aqueles influencers que ganham dinheiro do nada, contando histórias mirabolantes e ficam multimilionários. Fazendo coaching. Existem. Mas a vida real é transpiração, capacitação e foco. Essa é a vida real. É isso que a gente aqui procura fazer, porque eu não quero trazer uma pessoa que está ali assistindo a gente. Eu quero trazer aquela turma inteira para junto. E sem falar a verdade que precisa de transpiração... Com certeza. Não funciona. Você não vai gerir a sua empresa assistindo porque colocou câmeras lá nas lojas. Não, eu fico daqui assistindo. A hora que a menina ficar de papo com a outra, eu ligo e falo, que coisa é essa? Amigo, não existe. Acabou.
Esse mundo industrial acabou. Não existe. Não é assim que se usa a tecnologia. Mas, por favor, pode continuar. Não, eu estava me lembrando do pensamento que o Rui trouxe sobre o aprendizado, e eu concordo em gênero, número e grau, com o conhecimento e a experiência do passado. Eu acho que ele não pode ser descartado jamais, né? Tanto que eu vejo nos podcasts, né? Nós chegamos a ter um experimento sobre podcasts, mas que ainda não decolou. Depois até podemos conversar sobre isso, específico sobre o mercado de capitais. Que seria uma espécie de criação de um centro de memória, entendeu? De pessoas renomadas, especialistas, entendeu? Falando durante uma hora e pouquinho, sobre a sua experiência de mercado de capitais, para que os iniciantes, os entrantes, né, ouçam aquilo e digam, mas esse troço faz sentido para mim, né? Porque o mercado é mercado, e sempre será. Mas eu também penso na experiência lá de fora, né? Eu estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho que me obrigou a pesquisar o que está acontecendo lá fora. Então tem experiências lá que são, a gente poderia chamar de boas práticas, né? Que a gente tem que adotar aqui no Brasil. Porque se funciona lá, eu vou dar um exemplo. O NOMAD, é o Nominated Advisor, é um elo de ligação entre o empresário, o pequeno empresário, e o mercado. Ele é como se fosse um anjo da guarda, ele pega pela mão e vai junto. Por isso, o programa de treinamento, eu digo, menos de 6 meses eu não consigo enxergar. E mais do que isso, eu acho que deve ser um programa de educação continuada, porque o mercado muda. Entendeu? É dinâmico. É dinâmico. Hoje, talvez, você chegue para um cara da padaria, né? Eu estou usando o exemplo da padaria como uma pequena empresa do mundo tradicional, né? Não uma startup, né? Mas uma padaria, não é? Se você falar sobre a emissão de uma debenture, talvez o dono da padaria faça uma careta, né? Debenture, o que é isto? Não tem ideia. Não tem ideia. Ou de cara te responde, não, isso não é pra gente aqui não. Isso é muito complicado. É. Isso é muito complicado. Isso é só para grande empresa ou blá, blá, blá. E não é verdade. É uma vamos dizer assim, uma forma de capitalização que talvez não seja a melhor de todas, mas é uma porta de entrada. É uma porta de entrada, né? Porque é diferente de abrir o capital, é um título de dívida, né? Um empréstimo, né? Mas, de qualquer forma, não é o empréstimo de capital de giro de um banco tradicional. Né? O banco tem uma estrutura gigante, portanto tem que se remunerar, tem que ter spread e tal e tal. Então é diferente. Então trazer o pequeno empresário para este mundo, né? Mostrar o que existe, conscientizá-lo sobre as possibilidades, sobre os riscos principalmente, né? E ajudá-lo a estruturar a sua empresa para tirar aquele foco específico do curtíssimo prazo, tirar o umbigo do balcão, né, e começar a pensar um pouco mais, ter indicadores e coisas dessa natureza, né, ter orçamento, ter um acordo de acionistas, ter uma série de elementos, de fatores, né, que ajudariam a estruturar esse pequeno negócio a se tornar maior, né, a se tornar mais estruturado e com uma chance maior de sobrevivência, incluindo aí a sucessão, que é um fator essencial. Schneider, você estava falando em sucessão e a gente estava aqui um pouco antes dizendo, bom, isso é uma forma de gerar tranquilidade para quem vai investir naquela determinada empresa, saber da continuidade, programação, da estruturação para a continuidade daquela organização. Fala um pouquinho para a gente disso. Ricardo, nós estávamos contando o seguinte, voltando à nossa realidade do Rio de Janeiro, o maior número, a maior presença no perfil econômico do estado do Rio de Janeiro, empresas, são empresas familiares. Ou, se não são associações, são quasi-familiares. A empresa familiar, ela enfrenta imensos problemas. Problema fiscal, que não vamos deixar de reconhecer. No Brasil, ele realmente é asfixiante. Mas ela enfrenta... Nem o governo consegue resolver. Eu tomei, só assim um corte, eu tomei um susto agora há pouco, conversando com um amigo que tem um estaleiro, ele falou assim, sabe qual é a DIFAL? Se uma embarcação é construída no sul do Brasil e ela vem para o Rio de Janeiro, é 17%. Falei,
Como assim? Acabou o negócio. Com certeza. Quer dizer, É absurdo. Não, Esse empresário não ganha 17% de lucro líquido dessa operação. Mas veja só, realmente isso é uma das patologias mais significativas da nossa realidade, que é uma estrutura fiscal completamente incompatível, que está constantemente sujeita a modificações, e volta e meia surgem notícias sobre a profusão de novas regras, novas normas, modificações de regras anteriores, de normas anteriores, e por aí vai. Mas, enfim, o que acontece é que a economia do Rio de Janeiro, embora tenha alguns marcantes exemplos, ela se assenta em empresas pequenas, não vou nem falar em porte médio, mas, sobretudo, ela se assenta em empresas familiares. A empresa familiar, ela tem vários problemas, o fiscal, como estamos falando, organizacional, mas ela tem um problema muito grande, que é o problema sucessório. Veja bem, não há empresa familiar que esteja indo bem e que, pelos seus responsáveis, não passe pela cabeça. E agora? Como eu posso dar continuidade? Como eu posso assegurar a sobrevivência? Eu tenho herdeiros, mas, enfim, como lidar com isso? Ou seja, não é o propósito, não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas eu acho que lidar com o problema sucessório é conferir atratividade para empresas familiares. É mostrar que aquelas empresas familiares que hoje são objeto do nosso interesse, que despertam a nossa atuação e talvez um interesse em participar, se houver uma forma, mas a primeira coisa é, muito bem, mas ela tem uma continuidade. Eu sei que hoje é uma empresa bem posicionada, pode ter sido uma startup que tornou-se um ícone de sucesso, mas e aí? Ela terá continuidade? Isso será preservado e será catapultado para um outro patamar? Então isso é extremamente importante e é objeto de preocupação. Só que não é tão debatido, tão tratado. Claro, existem alguns consultores, existem alguns escritórios de advocacia que realmente se notabilizaram pela assistência à empresa, mas não é suficiente. É preciso que também os agentes de mercado provoquem isso. E não há condição de se imaginar um mercado com maior presença de empresas de porte médio sem identificar que a grande maioria delas ainda são empresas de controle familiar e, em sendo controle familiar, elas convivem com o problema sucessório. E ele tem que ser satisfeito de forma hábil para que atraiam investidores. E aí, deixa eu fazer uma pergunta que talvez quem está ouvindo ali a gente fale, tá bom, mas como é que isso funciona aqui? Você falou uma empresa que fatura a partir de 10 milhões. A 300. O cara falou, ok, 800, 900, 1 milhão por mês eu faturo, faz sentido, eu posso estar lá. Com 10 milhões, uma empresa que fatura 10 milhões, não é foco ou não está no roadmap de quem procura adquirir ou fazer um processo de M&A, de aquisição de uma empresa talvez pequena assim, não é usual, procura empresas com faturamentos muito maiores. Mas será que eu não consigo me alavancar estando listado e fazer um processo de estruturação para a empresa crescer um pouquinho mais, adquirir valor e de repente eu vender ou estruturar a minha sucessão, Ricardo, ou profissionalizar a minha sucessão? Veja bem, uma solução satisfatória, atrativa, convincente para uma boa empresa de porte médio,
no tocante à sucessão, é fundamental. Mas vamos voltar um pouco. Nós estamos falando da realidade do Estado do Rio de Janeiro, em que nós temos essa profusão de empresas de porte pequeno, médio, muitas delas, em que pese o seu porte limitado, mas bastante lucrativas. O Luiz é um defensor do caminho da educação. Educar o empresário, para que ele saiba que pode crescer, que a ideia dele pode avançar, pode se multiplicar e a empresa alcançar um porte muito maior. Perfeito. Só que isso ainda esbarra em vamos dizer assim, pouca receptividade por parte da nossa legislação fiscal, pouca receptividade por parte de todos os aspectos que hoje, eu não vou dizer governo, eu diria que estrangulam a empresa de porte médio. Então, a gente começa pelo fundamental custo. Para o empresário, digamos mesmo o empresário, nessa faixa inferior, de um faturamento anual na casa de 10 milhões de reais, ao se falar com ele de se tornar uma empresa de capital aberto, listar, participar e usar isso como uma plataforma para crescimento, ele de imediato irá trazer uma série de ônus, uma série de custos que inibem essa postura. Aí vem uma pergunta, será que não haveria uma outra forma? Da mesma forma como nós temos instrumentos associativos de investidores, fundos de investimento, clubes de investimento, uma pergunta, será que nós não poderíamos juntar empresas de porte médio para uma participação conjunta no mercado de capitais? Será que eu não posso ter listado não a empresa A, B ou C, mas um consórcio formado por empresas de porte médio, que junto, disciplinadamente, sob regras bem definidas, então estariam atuando no mercado? Isso precisa de uma legislação específica? Precisaria de legislação e precisaria, primeiro, de uma postura da autoridade reguladora receptiva, que entendesse que é bom para o mercado, é bom para essas empresas. Ninguém está tirando a independência delas. Elas estão se juntando num mecanismo, num veículo para conjuntamente vir ao mercado de capitais. Veja bem, no mecanismo de licitações, nós temos a figura do consórcio. O consórcio, por que nós não podemos consorciar empresas para que elas emitam um título, uma ação, digamos, do consórcio? E, com isso, elas compartilhem os custos, terão uma política bem definida de compartilhamento dos custos, como compartilhamento de resultados, mas eu acho que é uma forma... Eu acho brilhante, né, essa ideia. De fato, já existe a legislação, a CVM permite, mas é voltado para o chamado investimento coletivo, é o crowdfunding e o equity crowdfunding. Mas ele é orientado para startup. Uma padaria, mercado tradicional, uma farmácia, um supermercado, a coisa é distante. Uma empresa de engenharia. Isso. Uma empresa de engenharia que esteja promovendo uma inovação de produto, de processo, de serviço, encaixa nisso. Não, ok, mas precisa estar promovendo uma inovação de forma clara. Exatamente, porque a startup pressupõe o uso de tecnologia. Mas eu acho que esse modelo seria uma bandeira muito boa e eu me acoplo a essa bandeira, vou ser um dos que vai segurar lá, porque faz bastante sentido, porque o custo inicial, como você mesmo estava falando, para você se listar, é muito alto. Afugenta. Então, fica muito mais barato ele ir a um banco e fazer o que precisa. Ao banco propriamente não, porque o banco ele esfola na carne. Não é? Mas um capital de giro, cara de 10 milhões, ao mês, mas 5% ao mês. Uma empresa que fatura 10 milhões ano,
Sim, mas veja Para bem. ele se estruturar o custo disso, da primeira alavancagem dele, ele falou, cara, eu só gastei dinheiro até agora e foi muita coisa. Mas, Ricardo, tem outros benefícios. O fato tem a sua reputação. Você está listado em bolsa, então você não é qualquer um. Segundo, você tem uma visibilidade muito maior do que está ainda fechado. Entende? Então, faz parte de um investimento. Sabe aquela história, lá no final do dia, ele está vendendo o croissant. Que compra croissant, ele quer saber se é gostoso. E se está custando um valor que para ele faz sentido. Eu entendo. Sim, eu queria dar um exemplo. Eu queria dar um exemplo da questão familiar, Rui, se você me permite, que é o seguinte. O programa de capacitação, que ainda é um sonho, né, embora ele já esteja estruturado, né, já tem uma programação para um básico e para um avançado. Falta um intermediário. Mas é mais fácil, é que você tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho daqui e faz uma mescla, não é? Seria um caminho para chegar ao avançado, né? O avançado é valuation, coisas mais sofisticadas, né? Quanto vale o seu negócio, efetivamente, né? Especialmente um negócio nascente, é difícil de você. Porque quando você tem uma história de 5 anos, de 10 anos, é mais fácil você projetar o futuro. Agora, quando você tem uma história de 6 meses, 1 ano... É mais fácil, mas lá também não é fácil, não porque tem o coração do dono, que ele acha que vale 25 vezes mais do que realmente vale. Pois é, mas... Aí ele fica travado, eu não quero esse valuation, o cara não soube analisar direito, não, esse aqui também não. Chegou mais perto, mas também não sabe. E aí fica nesse limbo. Eu acho que a capacitação funciona para ajudar a trazer para a realidade, com base lógica, ele olhar e falar, tá bom, tem o meu coração, mas eu fiz essa conta e a conta não fecha com o tamanho da minha paixão. Isso tem que ser dito de forma honesta, objetiva, clara, para o dono da empresa dizer, não, a sua empresa... Eu já disse isso. A sua empresa não vale nada, porque não precisa nem fazer cálculo. Porque uma empresa com patrimônio negativo não vale nada. Qualquer criança que estuda economia sabe disso, finanças sabe disso, não é? Mas tem que ser dito. Não adianta fazer cálculos. Porque o futuro... Futuro, meu amigo, talvez nem a Deus pertença. Talvez... Dizem que Deus é brasileiro, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a questão familiar, que o Rui colocou, muito bom, essa ideia do familiar, ela pode ser atenuada, a dificuldade de ser familiar, porque a família, a empresa, ela nasce sendo uma família porque a confiança está no sangue. Então, eu falo isso porque eu tenho um filho que é meu sócio, né, que me traz uma grande responsabilidade, né? Talvez se eu voltasse atrás eu dissesse, não, vai num plano B, vai comigo, mas vai num plano B, né? Faz o concurso para o BNDES, que lá a aposentadoria é um espetáculo, né? E deixa seu pai aqui viajar na maionese, né? Hoje é diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, um empresário que tem uma capacitação bacana, estruturada, profissional, técnica, não é? Você pode alertá-lo sobre as questões familiares. E nós temos exemplos no Brasil de empresas familiares muito bem sucedidas. Porque mesmo sendo familiares, e olha que eu me refiro só a empresa de bolsa, tá? Eu não estou indo lá no pequeno, não. Você pega uma VEG, por exemplo, que é uma empresa familiar, é uma das melhores empresas que tem no nosso país. E do mundo. Extremamente inovadora, familiar, entendeu? Já está na 3ª geração e que vai muito bem, obrigado, né? O familiar, você sabe o nome do dono. Então você pega uma empresa do Setúbal, por exemplo, que é o Banco Itaú, é uma empresa familiar, altamente profissionalizada. Existem outras, Hermílio de Moraes, Marinho, Rede Globo. Não é listado em bolsa, mas de qualquer maneira, é possível ser familiar e profissional. É possível, desde que seja preparado, educado para tal finalidade. Porque senão, é o meu filho, é o meu sobrinho, é o meu irmão, é o meu cunhado. Cunhado é um perigo, né? Sabe disso, né? É um meu parente que vai exercer a continuidade só porque é meu sangue? Não, isso é necessário, mas não é suficiente. Dizem que quando o Walter Moreira Salles senta no conselho, lá do Itaú Unibanco, ele brilha. Por quê? Porque ele tem um negócio próprio. Ele é um cineasta. Entendeu? Então é essa separação, né, que tem que ser feita, né? O que é o conselho realmente da empresa e o que é o conselho familiar. São duas coisas distintas. Né? Sabe que eu fico observando como que a gente no centro de negócios está somando para ver novas oportunidades. E de cara aqui nessa conversa, eu vejo duas que são muito relevantes e estão
uma diretamente listada aqui na nossa relação de missão, que é a capacitação. Então, isso faz todo sentido, porque você dá instrumento para esse cara que vai ouvir você dizer que não vale nada, ele mesmo fazer a conta dele e falar assim, putz, que raiva daquele cara, mas ele tem razão no que ele está dizendo, porque aqui nas minhas contas está dando negativo, como uma conversa que nós... o cara queria me vender a empresa e queria X. Pô, mas a empresa está devendo uma fortuna, não tem... sensibilidade. Não tem nada, como é que ele quer? E a outra é o que você está dizendo, de repente criar um pool, porque eu presidi o Conselho Nacional de Climatização e Eficiência Energética, então são empresas do meu segmento. Perfeito. Faria sentido, no meu segmento, que tem um PIB na ordem de 30 bilhões de dólares, faz sentido pegar um grupo dessas empresas, 2, 3, 4, 5, e quem sabe até aí naquele grupo criar uma fusão. Ok, caminhamos juntos e agora que num determinado momento faz sentido. Talvez, a gente tem mas veja bem, cara, talvez alguns participantes eles optem, veem vantagem e se juntarem, muitas vezes vantagem decorrente do processo sucessório, mas outros não. Outros querem caminhar, preferem caminhar isoladamente. O que eu defendo é, se nós podemos ter instrumentos associativos para investidores, que reúnem investidores os mais distintos. Podem ter investidores de alto poder aquisitivo, podem ter investidores de menor poder aquisitivo, podem ter investidores institucionais, investidores pessoas físicas, pode ter realmente a senhora da Tijuca que aplica as suas economias, e eu estou fazendo isso para lembrar as velhinhas de Minnesota que aplicam em ações do mundo todo. Enfim, realmente o que eu acho é que caberia haver a figura do consórcio de empresas unidas para listagem. Claro que isso abriria uma nova área de atuação para os bancos de investimento, para as gestoras, que é organizar, gerir, acompanhar esses consórcios, essa nova figura. Mas eu acho que é uma forma de você dar uma entrada e por aí eu começo a ver, não, eu confio na gestora XYZ, eu confio no banco tal, e sei que se ele está me trazendo um novo grupo de empresas de porte médio, porém que ele analisou, que ele conhece os números e conhece as pessoas. E a necessidade do mercado. Exatamente. A oportunidade de mercado. Exatamente. Aí é uma nova figura que surge no mercado acionário. Eu sou um defensor dessa teoria. Depois, cada uma dessas figuras, cada um desses consórcios terá o seu regime, claro, obedecendo a uma legislação específica, tudo mais, mas, inclusive, facultando, não, eu quero sair. Eu acho que foi uma experiência muito bem sucedida, eu atingi um determinado ponto, eu sei como calcular qual é o meu resultado e eu vou partir para o voo solo. Eu vou partir para estar listado isoladamente. É por aí. Eu acho que atrair empresas pequenas, empresas de porte médio, para o mercado de ações precisa de uma ideia arrojada, precisa de algo novo que realmente pavimente essa estrada. Então, ou seja, uma solução intermediária antes do IPO. Sim. É um IPO em grupo. De um consórcio. É um IPO de um grupo coletivo. E você terá gestoras que têm capacidade. Você terá bancos que têm competência, inclusive bancos que são atuantes em determinadas regiões do país e que sabem identificar empresas promissoras daquela região.
que muitas vezes nós estamos afastados. Enfim, é por aí. É interessante, é muito interessante. Isso reduz drasticamente o custo. Com certeza. E aí a gente tem a figura não de uma empresa de capital aberto, mas uma empresa de capital semi-aberto. É uma empresa participante do mercado. Participante do mercado. Ela está presente no mercado de capital. Através do consórcio. Se a gente precisa trazer e talvez até ter ali algum incentivo, de alguma forma, um FINEP, que é inovação, mas é inovação, de repente, de um modelo, de forma de fazer. Pode ser, mas basta haver uma legislação que não seja asfixiante, que seja estimulante e que, obviamente, coíba quaisquer desvios, não há a menor dúvida. Mas eu acho que aí vai falar mais alto a reputação da gestora, a reputação do banco, que reuniu. Olha, anunciamos ao mercado que estamos lançando o consórcio para investimento disseminado, enfim, que será composto. Empresa com tais características, empresa tal, e por aí vai. Está aberto a novas. Ou não. Eu posso fazer isso limitado a X empresas e se houver uma demanda, se eu identificar outras, eu crio um outro consórcio e por aí vai. Eu acho que essa é a forma de se dar à empresa de porte médio condições de entrar no mercado de ações. E depois, crescendo, todo consórcio terá a regra de exit, de saída. Sim, e sabe uma coisa interessante? É mais do que dar acesso ao mercado de capitais, trazendo para uma linguagem talvez mais simplificada do dia a dia de um cara que tem uma empresa de 10 milhões, de 20 milhões de faturamento, é dar acesso a funding a um custo menor. Uhum. Com certeza. Ele passa a fazer ou passa a ser viável ele fazer incrementos no modelo dele de negócio a um custo bem mais baixo. Uhum. Então, o que não era possível passa a ser possível. Opa, agora eu vou caminhar. Isso é fundamental para o desenvolvimento. Eu estou realmente bastante empolgado, viu, Schneider, com essa proposta. E acho até que pode ser desenvolvida a modelagem inicial no Conselho de Mercado de Capitais, porque a gente vê a diferença das empresas listadas aqui e as empresas listadas na Índia. Com certeza. É abissal. Oh. E a Índia... mas a Índia, amigo, tem questões que são viscerais. Tem questões limitantes que são viscerais. Como é que você cresce a uma taxa dessa de alavancagem? Você não cresce. Você não cresce. Pois é, talvez de uma maneira mais chula seja permitir que o pequeno cresça a um custo justo. Perfeito, porque hoje ele bate na porta e sai correndo. Não tem entrada, ele não entra no clube. Eu gosto muito da palavra em inglês, affordable, arcável. Ou seja, um custo que ele possa arcar, que ele possa assumir. E, infelizmente, um conjunto de soluções, quando você chega para o grupo-alvo, ele vai ver, bom, mas eu não posso arcar com isso. I can't afford. Entendeu? Então, agora, você vê, existem as cooperativas, né? Mas elas também não estão direcionadas para o mercado de capital, elas estão direcionadas para o mercado de crédito. Ciscob, esse B de banco. Isso. Entendeu? Então ela está oferecendo taxas de juros competitivas com o banco para o associado. O que é competir? Talvez o não competitivo caiba bem. Porque muitas vezes você vê ali um Santander com taxa até menor para algumas operações. Mas você não tem a garantia que o banco quer. Entendeu? Ele até diminui, mas ele quer mais garantia. Aí você vai dar o quê? O seu imóvel? Tudo bem, você faz um CRI, um CRA, um certificado de recebível, né? Você desconta uma duplicata, o que seja, né? Mas ainda assim,
Não é isso que te alavanca. Isso te tira do sufoco, do curto prazo. Olha que eu vou instigar vocês para a gente conversar mais vezes, porque eu acho que a gente tem que desdobrar essas possibilidades em práticas. Em práticas. Talvez a gente possa fazer um próximo falando da capacitação. Vou me preparar para isso. Ou talvez até antes disso, falando de um modelo desse, pegar um segmento de mercado e montar um case. Olha aqui, esse case é possível. Onde que precisamos ir? A gente precisa de uma legislação municipal, a gente precisa de uma legislação estadual, a gente precisa de uma legislação federal. Ah, não, é federal que a gente precisa. Ok, então vamos aos nossos deputados, os participantes da Câmara Federal, para escolher um, ou identificar um que se identifique com o desenvolvimento do Estado e do país, consequentemente, com essa ação. E pronto, vamos partir para o fazer. Eu acho que é muito nessa linha, né? Perfeito. Receba o meu efusivo abraço e aperto de mão. Pronto. Porque nada mais motivante, se é que a palavra é essa, nada mais motivador do que você ver à frente a possibilidade de realizar um projeto. Porque não é um sonho, é uma necessidade urgente. Sim. E como dizia o meu avô, a gente tem que se bater no balde de leite até aquele leite virar uma nata, virar um requeijão e a gente conseguir pular lá de dentro. E aqui a gente tem falado muito. A gente sim tem problemas fiscais, problemas de impostos gigantescos no Brasil, no Rio de Janeiro, mas a gente vai continuar se batendo até sair desse balde que está rasinho hoje. A gente precisa sair dele. Ricardo, o Brasil é um país extremamente curioso. Extremamente curioso. Nós, entre 5 países, além de nós, Estados Unidos, Canadá, China, 5, né? Estados Unidos, Canadá, China, me ajuda. Temos um PIB superior a $1 trilhão, temos mais do que 8,5 milhões de quilômetros quadrados e temos mais de... Faltou um país... Índia, claro. E temos mais do que... Claríssimo. E temos mais do que 200 milhões de... Mais do que 100 milhões, não são 200. Mais do que 100 milhões, que a Canadá... habitantes. O Canadá, peraí, o Canadá está aí... Mas o Canadá tem 30 milhões, tem 40 milhões. Enfim, eu vou te mandar o slide. Ou seja... Nós somos muito grandes, nós temos um grande potencial, mas a gente não sai disso, nós somos uma espécie de um hamster. A gente não saía, porque agora, Luiz, nós estamos atuando no nosso raio de influência. O ruim é quando a gente reclama do que é completamente intangível para a gente mudar e a gente quer atuar fora do raio de influência. Amigo, esquece, atua no teu raio de influência e a gente... Fazendo uma comparação aqui, a gente fala muito de transição energética, de mundo mais sustentável, de colaborar com o mundo. Cara pálida, você está permitindo que os carros da empresa sejam abastecidos com gasolina, quando os carros no Brasil, a grandíssima maioria são flex? É simplesmente uma determinação, não precisa de fazer mais nada. Vai lá e abastece com etanol. A quantidade de particulado, a quantidade de CO2 emitida é infinitamente menor do que com a gasolina, porque o etanol não é fóssil, é renovável. Então a gente fica procurando a solução bem distante, e a solução, na grande maioria das vezes, está ao alcance das mãos. Assim, a gente simplesmente fica olhando lá, e aí não pega a que está aqui. Então... a gente vai mudar, pelo menos no nosso cenário, as nossas realidades. Então, por isso que a gente fala sempre, vem aqui para o time, porque a sua realidade não será mudada só pela sua atuação. Aqui tem um time muito bom, né, Schneider? O que a gente precisa, né, Luiz? O que a gente precisa é de mais braços, porque o trabalho é grande, embora o empenho aqui seja... ilimitado, mas a gente não consegue empurrar esse trem sozinho. A gente precisa de mais braços
para que esse processo, para que a sua realidade seja mudada num tempo muito menor do que é o limite das nossas mãos. Então, agradeço demais a vinda de vocês e já convoco para voltarem outras para a gente falar desse consórcio. Muito obrigado. E para a gente falar do programa de capacitação. Da capacitação. Muito bom, Ricardo. Será um grande prazer. Obrigado, satisfação. Convite aceito. Conte Pronto. Comigo. Tá ótimo. Vamos lá. Perfeito. E fica com a gente. Tem muito mais aí